Muito obrigado. Abram suas Bíblias em João capítulo 17. João capítulo 17. Espero conseguir ir até o fim, que eu já estou ficando sem voz. Ainda bem que eu tenho irmãos e irmãs aí que ajudam na escola bíblica dominical, né? Imagina se fosse eu que desse aula todos os domingos. Vai ficar complicado depois eu pregar. João capítulo 17. Hoje é o dia de eu chegar em casa e não querer falar com ninguém. Sentar no sofá e falar assim, me deixe quieto, por favor. É verdade, verdade. Olha aí. João 17 diz assim, meus irmãos, vamos fazer a leitura de todo o capítulo, são só 26 versículos, cujo título é a oração sacerdotal de Jesus. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o teu Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens, que me deste do mundo. Eram teus, tu os confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer,
a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Fala a tua igreja nesta manhã, Pai. É só o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Querida igreja, nós estamos acostumados com orações que abrem nossos momentos de refeição em família. Ensinamos, inclusive, nossos filhos, desde pequenininhos, sobre a importância do diálogo, sobre a importância de estarmos sempre agradecendo a Deus pelo alimento sobre a mesa, já trazendo uma espécie de configuração nas suas mentes para a importância da grandeza de Deus no sustento da nossa família com esse pão nosso de cada dia. Tornou-se, aliás, um costume, por vezes até mesmo em famílias que nem cristãs são, o de agradecer ou de ofertar ações de graças pelo alimento. Até fazemos certas brincadeiras na mesa, né? Do tipo, essa oração, ela é feita nesse momento, a oração é a oração do faminto ou é a oração do sem fome? Sabe qual é a oração do faminto, né? A oração do faminto é aquela que dura 5 segundos. Pai, obrigado pelo pão sobre a mesa, em nome de Jesus, amém. E vamos partir para comer, né? Mas tem aquelas outras orações, que são as orações daquelas pessoas que não estão com tanta fome assim, e tem piedade daqueles que com fome estão. E aí tem seus 10 minutos de oração, enquanto toda a mesa quer comer, ele está ali orando, e orando, e orando, e orando, e orando, e parece que ele está orando por toda a África, e a oração nunca acaba, e a fome vem, a comida esfria, e o sujeito continua ali orando, por todos aqueles que estão passando fome. Não até brincamos com essas situações, meus irmãos, mas quando olhamos para o quadro que João nos apresenta, em relação a essa última refeição de Jesus com os seus discípulos, refeição essa em comemoração à Páscoa judaica, lembra lá da Páscoa judaica, né? Que eles todos os anos comemoravam, repetidas vezes a Páscoa judaica em prol de lembrar, trazer à memória o socorro que Deus proveu sobre a vida do povo lá no Egito, socorrendo-os das mãos maléficas, demoníacas, ali do faraó do Egito, levando-os, conduzindo-os à nova terra que Deus havia prometido a Abraão. Reparem, meus irmãos, que nessa última refeição de Jesus com os seus discípulos, a principal oração não foi a realizada no início da refeição, mas a principal oração foi a realizada no final da refeição, em que pese quando Jesus pegou o pão e o cálice, deu graças ali, apontando inclusive o traidor e distribuindo o alimento entre os seus discípulos, a sua oração principal, ela não se deu antes de comer, ela se deu no final daquela refeição. Ou seja, ele deixou para o fim a sua principal bênção sobre os seus discípulos, mas, meus irmãos, por consequência, sobre toda a sua igreja. Depois dele ter, durante aquela refeição, e nós já estamos aqui já há alguns domingos acompanhando este momento em que Jesus está sentado à mesa com os seus discípulos, ele trouxe ali para eles várias explicações, ele falou do amor mútuo, ele falou de discipulado, ele falou de tantas coisas ali na mesa, para no final de todo o seu ensino, para no final de tudo aquilo que ele disse, repito, inclusive apontando o traidor que estava ali à mesa com eles, ele então fecha esta refeição com uma oração por suas vidas. O Evangelho de João, então, meus irmãos, ele descreve tudo aquilo que ele ouviu do Senhor Jesus, não só nos seus ensinos ali à mesa, mas também na sua oração. Uma oração, meus irmãos, em que Jesus reafirmaria sua posição messiânica e sua filiação com Deus, bem como rogaria ao Pai, o quê? A renovação da fé
e dá esperança no coração dos seus discípulos, pedindo ao Pai: Senhor, eu vou me ausentar do mundo, mas tudo aquilo que eu fiz por esses homens até agora, que o Senhor continue cuidando de cada um deles, que as suas bênçãos continuem sobre a vida de cada um deles, que na sua caminhada e na sua carreira de fé, eles possam sentir o seu amor, o seu cuidado e a sua graça sendo derramada sobre a vida deles todos os dias. É evidente, meus irmãos, que o tema principal aqui, nesse texto, no capítulo 17, é a oração de Jesus pelos seus discípulos e, repito, por consequência, meus irmãos, a oração de Jesus por cada um de nós. É uma oração de despedida, é mais um momento de despedida naquela refeição de Páscoa, é mais uma alusão à sua partida. Mas agora, meus irmãos, Jesus não está só dizendo que vai partir, Jesus está trazendo ao coração daqueles homens o encorajamento necessário para que eles permaneçam fiéis a tudo aquilo que Jesus os ensinou e a tudo aquilo que agora Jesus pede ou roga ao seu Pai que faça através das suas vidas. E olha que coisa maravilhosa, até hoje e até o fim desse ciclo da humanidade que nós conhecemos aqui na Terra, a oração de Jesus, o rogar de Jesus ao Pai continuará a surtir os seus efeitos sobre a vida dos seus discípulos, sobre a vida do seu povo, porque se assim fosse, não estaríamos reunidos aqui no domingo pela manhã, louvando e adorando o Pai e ouvindo a expressão de amor do Filho através da sua palavra. Jesus estava então, meus irmãos, aqui anunciando um novo paradigma sobre a Páscoa. Agora seria o seu sangue que seria derramado pelos pecadores. Ele é que seria agora o sacrifício perfeito, santo e agradável a Deus. Jesus estava estabelecendo aqui agora uma nova aliança. Ele estava firmando uma nova aliança com o povo de Deus. Um novo entendimento a respeito da Páscoa, do Êxodo, estava ali sendo anunciado pelo Senhor Jesus. Jesus morreria voluntariamente pelos seus, fazendo o que? Cumprindo a promessa que estava sobre a vida dele, desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, até os profetas que haviam pregado e proclamado a vinda do Messias como Senhor e Salvador. E acompanhado, meus irmãos, desses anúncios reveladores por parte do Senhor Jesus, vem então a sua oração pelo seu povo. Meus irmãos e irmãs, Jesus é tão bom que Ele não quis se ausentar do mundo sem antes dar uma palavra abençoadora sobre o seu povo. Ele poderia ter feito, porque é evidente que mesmo com a sua partida, e Ele já havia rogado ao Pai que enviasse o Espírito Santo, com a sua partida, o povo de Deus continuaria a ser abençoado pela sua presença, através da presença santa do Espírito Santo, que se encontra entre nós e que habita em nós até os dias de hoje, e será até a sua volta. Mas Ele foi além, meus irmãos. Ele, como um bom pastor, que Ele mesmo já havia anunciado que era, Ele, como aquele que nos ama desde antes do mundo ser fundado, Jesus, Ele não se absteve de chegar diante de Deus e dizer ao Senhor: eu sei que eu já pedi o Espírito Santo para eles, eu sei que eu já ensinei a eles tudo que eu poderia ter ensinado a seu respeito, a respeito da sua palavra, mas eu quero, num ato final, antes da minha morte e da minha ressurreição, eu quero rogar a Ti, meu Pai, para que o Senhor abençoe a minha igreja, para que toda fonte de bênção seja derramada sobre a vida do meu povo. E essa, meus irmãos, é certamente a oração mais importante de toda a Escritura. E eu vou te convidar a você, durante toda esta semana, fazer uma releitura desta oração, para que você receba esta oração de Jesus no seu coração, porque Ele orou por nós, Ele orou por sua igreja, Ele orou pelo povo que Deus entregou em suas mãos.
Observe, meus irmãos, que Deus, o Deus encarnado na figura do homem, o Criador de todas as coisas, o fundador do universo, Ele está rogando pelo bem-estar espiritual do seu povo. E dentro da sua posição trinitária, Pai, Filho e Espírito, Jesus está recorrendo ao Pai. Mas no campo da sua unidade trinitária, Deus, meus irmãos, responderá a si mesmo. Entenderam o que eu disse? Na sua posição trinitária, de relacionamento trinitário, Jesus está rogando ao Pai, para que abençoe aqueles que o Pai entregou em suas mãos. Mas ao mesmo tempo que Ele roga ao Pai, Ele roga a si mesmo, porque Ele também é Deus, Ele também é Senhor, Ele é Salvador, Ele é soberano, tem em suas mãos todo o poder, toda a autoridade, todo o domínio, e Deus entregou em suas mãos o poder para salvar. Aleluia. Então Ele está orando, rogando ao Pai na sua relação trinitária, mas na sua relação unitária na Trindade, Ele está rogando e Ele mesmo há de responder a esta oração, salvando, glória a Deus, libertando, cuidando, sustentando com a sua destra de poder. E pergunto aos irmãos, o próprio Senhor Jesus nos orientou a buscá-lo em oração. Ele diz: pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis, batei e a porta se abrirá, pois o que pede recebe, o que busca encontra, o que bate, a porta se abre. Jesus nos ensinou esse mistério que é a oração, de rogar ao Senhor, e o Senhor do seu mais alto e sublime trono inclinar os seus ouvidos, ouvir a nossa oração e responder a cada uma delas, seja com o seu sim, seja com o seu não, mas tudo debaixo da sua soberana vontade. Ele nos ensinou isso, e agora, meus irmãos, Ele, como testemunha do seu próprio ensino, testemunha do seu próprio discipulado, o Senhor Jesus está fazendo aquilo que Ele nos ensinou. Ele está batendo a porta do Pai, Ele está pedindo o Pai, Ele está buscando a presença do Pai, não por Ele mesmo, mas por seu povo, por sua igreja. E aí eu pergunto, será que Deus responde a sua própria oração? Será que o Senhor Jesus hoje, o nosso mediador, o Senhor Jesus hoje, aquele que roga por nós diante do Pai, não lembra o Pai, a oração que Ele mesmo fez? A resposta é óbvia. Isso, meus irmãos, se depreende das próprias palavras do Senhor Jesus. Do versículo 1:5 ele diz: tendo Jesus falado estas coisas, levantou seus olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora, eu vou partir. Então glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que Ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu, Pai, te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Jesus está aqui, meus irmãos, dizendo para o Pai: Senhor, Pai, eu estou pronto, chegou a minha hora, já cumpri a minha missão. Em toda a sua carreira terrena, Jesus glorificou o Pai com fidelidade, com a pregação das Escrituras e cuidando do povo, cuidando daqueles que o Pai delegou ou entregou em suas mãos. Jesus, meus irmãos, aqui nesses primeiros versículos, Ele já é um testemunho para nós de fidelidade, porque Ele verdadeiramente cumpriu a obra confiada a Ele. Por quem? Pelo Pai. Através da sua própria palavra, o Pai concedeu ao Filho, inclusive, autoridade para salvar. E Jesus está dizendo aqui: não basta conhecer o Pai, é necessário também conhecer o Filho.
E é por isso que Jesus diz: Senhor, eu te glorifiquei, ensinei todos eles a te glorificar, mas agora me glorifica, porque eles precisam me glorificar. Me glorifica agora, Pai, porque eles sabem quem eu sou, eles sabem que eu sou teu filho, e eu preciso ser glorificado por eles na obra que eu realizarei na cruz do Calvário. Não podemos esquecer, meus irmãos, que o próprio Senhor Jesus, registrado aqui mesmo no Evangelho de João, ele disse ser a porta das ovelhas. Ele disse, se auto-intitulou como o caminho, a verdade e a vida. Além de tudo isso, ele ainda foi o Criador de todas as coisas junto com o Pai, porque o próprio Evangelho de João, no capítulo 1 e a partir do versículo 1, nos revela que ele estava junto do Pai. O Verbo estava com o Pai. O Verbo era Deus. E Deus encarnou para salvar os perdidos. A salvação das almas, portanto, meus irmãos, está nas mãos de Jesus. O Pai lhe confiou esta obra. A salvação não está na mão de homens. A salvação não está na mão dos santos católicos. A salvação não está nas mãos de espíritos dominadores. A salvação está manifestada nas mãos do nosso Senhor Jesus. Porque a Ele, e somente a Ele, foi confiada a obra de salvação. A Ele, e somente a Ele, foi confiada a obra de redenção. A Ele, somente a Ele, foi confiada a obra do derramar do seu sangue no Calvário, para redimir, e justificar, e santificar, e salvar, e mudar, e transformar, e regenerar uma alma perdida. Jesus, portanto, meus irmãos, manifestou a glória do Pai, e agora o Pai, na sua obra, glorificará o seu Filho. Mas quando olhamos, meus irmãos, para os versículos 6 a 8, nós vemos aqui a manifesta glória do Pai sendo pregada pelo Filho. Jesus vai dizer no versículo 6: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido que as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que o que? Que eu saí de onde eu saí? De ti, e creram que tu me enviaste. Jesus, meus irmãos, fez o Pai ser conhecido de perto, na sua própria pessoa. Todos que se achegaram a Jesus foram enviados pelo Pai. E o testemunho, meus irmãos, desta escolha está no fato de que guardaram a sua palavra. Os seus próprios discípulos dão testemunho de que de fato Deus os entregou na mão de Cristo, porque eles guardaram a palavra. Nesse momento das suas vidas, nesse momento das suas histórias, em que pese daqui a alguns dias eles não entenderem muito bem o que vai estar acontecendo, mas nesse momento eles olham para Cristo como seu Senhor e Salvador. Eles olham para Cristo como verdadeiramente o Messias, porque a palavra, meus irmãos, ela dá testemunho da identidade do Messias. Porque somente conhecendo a palavra que é que nós conheceremos o Messias. Jesus então foi identificado pelos seus, ou por aqueles que o Pai entregou em suas mãos, foi identificado como o enviado, o Filho de Deus, pelo testemunho dele como pessoa, mas pelo testemunho de tudo aquilo que ele pregou enquanto andou entre nós. E é somente, meus irmãos, por intermédio da palavra que nós nos encontramos com o Salvador. É somente por intermédio da palavra pregada que somos libertados das amarras do pecado. Porque só a palavra tem o poder de confrontar os nossos pecados, de nos convencer da verdade, do juízo e da justiça, e de transformar o pecador num santo. Só a palavra, meus irmãos, pregada é que tem poder de transformar toda uma vida
E quem vem a Cristo por intermédio de Deus, recebe essa palavra em seu coração e anda na presença do seu Senhor. Não há nenhuma outra palavra libertadora. Não há nenhuma outra palavra que santifique o coração do homem. Não há nenhuma outra palavra que se iguale àquela pregada por Jesus enquanto andou entre nós e ensinada aos seus discípulos para que pregassem também com o Espírito Santo em suas vidas. Jesus, meus irmãos, nessas duas primeiras partes da sua oração, o que ele faz é falar a respeito do seu testemunho de fidelidade. É glorificar o Pai através do seu testemunho. É glorificar ao Pai através do testemunho de quem pregou as Escrituras, de quem não se negou a pregar a palavra, de quem apresentou o Pai a Deus através da pregação da palavra. Mas agora, a partir do versículo 9, é que efetivamente Jesus vai iniciar uma série de pedidos, vai iniciar a sua intercessão pelo povo de Deus, e vai do versículo 9 até o versículo 24. Jesus está aqui, meus irmãos, claramente descartando o que nós conhecemos como universalismo. O que ele vai dizer aqui no versículo 9: é por eles que eu rogo. Eles quem? Aqueles que o Pai entregou em suas mãos. É por eles que eu rogo. Eu não rogo pelo mundo. Não estou orando pelo mundo. Não estou pedindo pelo mundo. Mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Jesus está dizendo: estou pedindo a Ti, Pai, pelos meus irmãos, pelos meus amigos, por aqueles que o Senhor me entregou para salvar, para libertar, para regenerar, para curar, para trazer novidade de vida. Então Jesus, meus irmãos, ele está orando por sua igreja, está orando pelo povo de Deus. Ele roga pelos eleitos, ele ora por sua igreja, ele ora por seu povo, ele ora por nós, na pessoa de cada um daqueles seus discípulos, pois é do Pai, é dele, nós somos dele, nós somos do Pai, nós somos do Espírito. Ele orou, portanto, por nós. Pense só comigo um minuto, meu irmão e minha irmã. Deus encarnado, o Verbo divino, separou um tempo da vida dele para orar por você e por mim. Aquele que forjou cada estrela do universo, aquele que criou cada pássaro que voa nessa terra, aquele que disse: haja luz e houve luz, aquele que dividiu terras, aquele que fundou nação, aquele que tem o poder e a autoridade sobre tudo e sobre todos. Ele separou um tempo da sua vida que já estava à beira de uma morte cruel, humilhante, dolorosa, apavorante, e se preocupou em orar, em rogar ao Pai por mim e por você. Meus irmãos, Jesus sabia de todas as dificuldades que enfrentaríamos nesse mundo. Até aquele momento, até o momento da sua presença, ele ainda defendia os seus discípulos. Até o momento em que ele se fez presente aqui, ele chamava os inimigos dos seus discípulos de raça de víboras. Ele chutou o pau da barraca lá no templo. Ele protegeu o seu povo. Mas agora ele vai partir. E mesmo tendo pedido a Deus que enviasse o Espírito Santo, mesmo tendo pedido a Deus que enviasse o Consolador para habitar no seu povo, para ajudar o seu povo a enfrentar as dificuldades, para ele isso não bastava. Ele queria interceder pelo seu povo. Porque ele sabia, meus irmãos, o que todos nós enfrentaríamos nesse mundo. Para seus discípulos, portanto, ele não se faria mais presente.
Mas a sua oração, e ele vai orar por isso também, a sua oração, meus irmãos, seria responsável pela unidade da igreja. A sua oração seria responsável pela comunhão da igreja através dos séculos. A sua oração seria responsável por sustentar o mover da igreja através dos séculos. A sua oração seria responsável pela alegria da igreja em servi-lo, por nos sustentar e guardar dos poderes tenebrosos deste mundo, por nos guardar e proteger do ódio deste mundo, como ele mesmo vai dizer em sua oração, porque eles não são do mundo, Pai, portanto, eles não são do mundo, como nós também não somos, portanto, Pai, guarda-os do poder do mundo. Ao longo da história, meus irmãos, a igreja tem sido santificada pelo poder da sua palavra. A sua palavra tem guiado, tem indicado a direção. Verdadeiramente, como diz o salmista, a sua palavra tem sido lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Os nossos corações foram alcançados pela manifestação poderosa da palavra de Deus. Fomos transformados e resgatados por ela. Lembrando, portanto, que Jesus não orou só pelos seus discípulos, mas ele também orou por aqueles que viriam. Olha o que ele diz no versículo 20. Não rogo somente por estes que estão aqui diante de mim, é o que ele quer dizer, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Por intermédio de quem? De homens? Por intermédio de doutrinas humanas? Por intermédio da sociedade? Por intermédio da filosofia deste mundo? Das ideologias deste mundo? Não! Por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Segundo a oração de Cristo, e ela evidentemente trouxe resultados para nós, evidente, a igreja, através da história, meus irmãos, tem sido testemunho do poder da sua palavra. A igreja tem testemunhado uma unidade inquebrável de guiada pelo cabeça. Mesmo com as suas limitações, mesmo com os seus pecados, a igreja, como vai dizer Paulo aos Efésios, a igreja reina com Jesus, a igreja reina com poder e autoridade juntamente com Cristo, meus irmãos. E a igreja recebe de Jesus a operação maravilhosa da ministração da palavra, dos milagres que são realizados, das transformações operadas no coração, tudo isso oriundo daquilo que ele orou e rogou ao Pai. Se há uma igreja viva na terra até hoje, meus irmãos, ela só está viva por causa desta oração de Jesus. A igreja, portanto, ela manifesta a obra de Cristo, ela proclama o poder do seu Evangelho, ela anuncia a chegada da sua graça, do seu amor e da sua salvação. A igreja é o testemunho do irresistível chamado de Cristo para um povo salvo. Assim, meus irmãos, em todo o texto, nós vemos aqui Jesus testemunhando o principal objetivo do homem, inclusive essa, se eu não me engano, é a primeira pergunta do Catecismo Maior de Westminster, sobre a glorificação de Deus. Qual é o maior objetivo do homem? É glorificar a Deus. Não à toa que todo momento Jesus está fazendo trocadilhos sobre glorificar e ser glorificado. Porque no final de tudo, meu irmão e minha irmã, Jesus traz um testemunho de que Ele, mesmo sendo Deus, glorificou o Pai o tempo todo em que Ele andou aqui na terra, dizendo para a sua igreja: glorifique a Deus e agora glorifique a mim. A igreja, portanto, deve glorificar a Deus com a sua vida, porque nós somos, meus irmãos, testemunhos da glória de Deus, fomos criados para a glória de Deus. E é por isso que Jesus nos transmite a glória do Pai, para que a sua glória, na sua glória, sejamos como Pai e como Filho. Em unidade venhamos a andar
e a expressar o exato amor do Pai ao Filho e deles por nós e nós por cada um dos nossos irmãos. Jesus vai terminar anunciando aquilo que ele já havia anunciado em vezes anteriores. A expressão exata do amor de Deus. Versículo 25 ele diz: Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. O Filho, meus irmãos, apresentou o Pai, fez o Pai conhecido. O Verbo se manifestou em carne e pessoalmente ensinou sobre a glória do Pai. Jesus aqui no final da sua oração, mais uma vez, entre linhas, ele afirma que o mundo não conhece Deus, não conhece o Pai, e que ele não se manifestou, mais uma vez, para os que são do mundo, prometendo que ele continuaria a sua missão de se manifestar através da sua palavra para que o Pai fosse conhecido, e a igreja sobreviveu e sobrevive, conhecendo e fazendo o Pai conhecido. E apesar, meus irmãos, de todas as perseguições, o Senhor Jesus tem sustentado o seu povo, tem abençoado o seu povo, porque nós fomos entregues nas mãos do Senhor. Nós somos o povo que fomos entregues nas mãos do Salvador. E como o próprio apóstolo João registra no seu Evangelho, aqueles que o Pai entregou nas mãos do Filho, ele jamais os lançará fora. Glória a Deus. Concluindo, meus irmãos, como diz J.C. Ryle, nós poderíamos passar semanas sondando as misteriosas palavras de Jesus registradas aqui na sua oração. Poderíamos passar dias falando desses 26 versículos, destrinchando e calmamente elaborando pensamentos sobre cada um deles. Mas eu quero aqui concluir com os irmãos. E concluindo, nós podemos ver claramente, meus irmãos, que Jesus foi para nós um testemunho de glorificação ao Pai. Como Paulo vai registrar na sua carta aos Filipenses, mesmo sendo Deus, em nenhum momento ele se utilizou do fato de ser Deus para andar entre nós. Todo momento, Jesus aponta o seu dedo para uma única direção, que é a direção do Pai. Ele sempre se colocou na posição de humildade, respeitando aquilo que o Pai lhe confiou para que entregasse e fizesse. Em nenhum momento Jesus se utilizou da sua própria glória como Deus, embora fosse Deus encarnado entre nós, mas em nenhum momento ele manifestou essa sua glória para fazer qualquer tipo de coisa. Pelo contrário, tudo o que ele fez, ele deixou no final registrado que foi o Pai, através dele, quem fez. Em segundo lugar, meus irmãos, se o próprio Senhor Jesus pregou as Escrituras, se o próprio Verbo se fez conhecido entre nós, se ele mesmo foi exemplo de fidelidade ao pregar a palavra de Deus, por que nós não vamos pregar? Porque nós vamos nos abster de pregar as Escrituras, meus irmãos? Terceiro lugar, e esse talvez o mais importante, Jesus orou pela sua igreja. Jesus orou pelo seu povo. Meus irmãos, que privilégio. Glória a Deus. Kardec nunca orou pelos seus discípulos. Buda nunca orou pelos seus discípulos. Os 3 milhões de deuses indianos nunca oraram pelos seus discípulos.
Mas Deus encarnado orou por cada um de nós. Glória a Deus. Jesus não só apresentou o Pai, meus irmãos, mas através do seu Espírito, Ele continua através de nós apresentando o Pai até os dias de hoje. Através da sua palavra, Ele continua apresentando o Pai até os dias de hoje, mas agora Ele apresenta o Pai e se apresenta, porque o Pai o glorificou na sua ressurreição. Eu termino, meus irmãos, dizendo duas frases. Que bom saber, e que bom ver o registro de Jesus orando pelo seu povo, porque não há melhor intercessor do que Ele. Não há. E Ele orou por cada um de nós. E se Ele orou por cada um de nós podemos então terminar com mais uma frase. Que a esperança do crente, meus irmãos, repousa sobre um fundamento seguro: o Salvador. A nossa esperança repousa no nosso Senhor. Nossa esperança repousa naquele a quem Deus concedeu poder e autoridade para salvar. A nossa esperança, a nossa fé, a nossa confiança, as nossas dúvidas, os nossos medos, os nossos problemas devem repousar na pessoa e na obra do nosso Senhor e Salvador. Por quê? Porque Ele orou por nós. Glória a Deus. E as suas orações estão sendo respondidas até hoje pelo Pai. Se assim não fosse, você não estaria aqui hoje. Senhor, obrigado. Obrigado por amorosamente cuidar de nós todos os dias. Obrigado por esse amor inigualável. Obrigado, Senhor, por esse amor que conquistou os nossos corações, que alcançou o mais profundo da nossa alma e reparou, Senhor, os problemas que antes habitavam em nossos corações. O Senhor nos consertou, o Senhor nos transformou, o Senhor nos reavivou, não para uma própria vida, mas para uma novidade de vida em Ti, Senhor. Porque hoje o Senhor habita em nós e nós habitamos em Ti. Hoje, Senhor, reconhecemos o Teu glorificar do Pai, reconhecemos o glorificar do Pai em Ti. E nisso, Senhor, glorificamos a Ti e ao Pai, pelo poder do Espírito Santo que nos foi dado. Obrigado, Senhor. Obrigado por termos sido escolhidos. Obrigado por fazermos parte do Teu corpo. Obrigado, Senhor, por sermos membros desta comunhão, desta unidade santa. Unidade essa, Senhor, que fez parte da Tua oração, pois o Senhor rogou ao Pai que fôssemos um em Ti. O Senhor rogou ao Pai que fôssemos uma igreja una, santa, indivisível. E ainda, Senhor, nos disse que as portas do inferno jamais prevaleceriam contra a Tua igreja. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, porque tudo aquilo, Senhor, tudo aquilo que oramos, que falamos, sabemos que é recebido no céu, porque há uma aliança e uma ligação entre nós e Ti, Senhor. E pelo Teu poder fomos salvos e alcançados por Tua misteriosa graça. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado. Obrigado pelo Teu sustento diário. Obrigado por nos ajudar nos momentos de aflição. Obrigado, Senhor, pelos momentos de alegria, porque sabemos que a alegria que repousa em nosso coração vem de Ti, Senhor. Obrigado, ó Deus. Obrigado, Jesus, por orar por nossas vidas. E assim oramos, com gratidão a Ti, em nome de Jesus, no Teu nome, Senhor, no Teu nome. Amém. Amém.